Existe um arbusto que cresce sozinho nas bordas das matas do sul dos Estados Unidos, com cachos de bagas roxas do tamanho de uma ervilha, e que o SDA, o próprio Departamento de Agricultura americano, confirmou em laboratório que repele carrapatos numa taxa quase idêntica à do OFF, o repelente anti-garrapatas comercial mais vendido do Brasil. O composto tem nome, tem estudo publicado, tem porcentagem exata de eficácia. Mesmo assim, você pode procurar em qualquer farmácia dos Estados Unidos que não vai encontrar esse repelente pronto numa prateleira. Fica a pergunta que vai guiar esse vídeo inteiro. Por que um governo confirma com dados e revisão científica que uma planta funciona e depois deixa essa descoberta simplesmente parada, arquivada, sem nunca virar produto? A resposta completa só aparece lá no final. E ela envolve uma fazenda no Mississippi, uma patente esquecida e um detalhe sobre a indústria de repelentes que quase ninguém conta. O nome da planta é Calicarpa americana, em inglês American Beautyberry. No fim do verão, ela se cobre de cachos apertados de bagas magenta, quase fluorescentes, que contrastam contra as folhas verde claras de um jeito que faz qualquer pessoa parar o carro na estrada para olhar. Cresce sozinha, sem cuidado nenhum, nas bordas de floresta do Texas ao Mississippi, da Flórida à Virgínia. Mas antes de qualquer estudo, antes de qualquer laboratório, essa planta já tinha um segredo guardado havia mais de 100 anos numa família só. E é por aí que a história precisa começar. No Nordeste do Mississippi, no início do século XX, um fazendeiro chamado John Rives Crampton tinha mulas e cavalos. E como todo fazendeiro daquela época, enfrentava um problema que hoje parece pequeno, mas que na prática definia se um animal de trabalho aguentava o dia inteiro no campo: moscas e carrapatos. Crampton colhia folhas frescas de Beautyberry, amassava com as mãos até soltarem o óleo e colocava esse material debaixo do arreio dos animais. O atrito liberava o óleo aos poucos e os insetos simplesmente não pousavam ali. Funcionava. Ele sabia que funcionava. Os vizinhos sabiam. E ninguém escreveu uma linha sobre isso em nenhum artigo científico. Só que esse tipo de conhecimento costuma morrer junto com quem o pratica. E quase morreu aqui também. Mas isso não é o mais importante ainda. O que salvou essa história foi o neto de Crampton, um menino chamado Charles Bryson que cresceu ouvindo o avô contar sobre as folhas amassadas debaixo do arreio. Bryson virou botânico. Foi trabalhar para o próprio SDA, numa unidade de pesquisa em Stoneville, Mississippi. E décadas depois, já adulto, mencionou o caso do avô para colegas de outro laboratório federal, o de produtos naturais, em Oxford, Mississippi. Uma lembrança de infância contada de passagem virou o ponto de partida de um projeto de pesquisa com financiamento do governo americano. Mas contar que existe pesquisa não responde à pergunta que interessa de verdade. O que exatamente tinha dentro dessas folhas para fazer esse efeito? O químico Charles Cantrell, junto com o entomologista Jerome Klum e o fisiologista vegetal Stephen Duke, começou a isolar os compostos presentes na Beautyberry, um por um, até chegar a 5 substâncias diferentes com atividade repelente. As duas mais potentes ganharam o nome: calicarpenal e intermediol. Uma terceira, menos estudada, chama-se espatulenol. O que era conhecimento de fazenda ganhou finalmente fórmula molecular. E aqui está a primeira resposta que já rende uma reportagem sozinha. Nos primeiros testes contra mosquitos, o calicarpenal isolado se mostrou quase tão eficaz quanto o OFF, que você tem em casa agora mesmo, para evitar picadas de Aedes aegypti, o mosquito da dengue e da febre amarela, e de Anopheles stephensi, ligado à malária. Uma estimativa posterior coloca o calicarpenal cerca de 21% abaixo desse repelente comercial nesse quesito. Não bate o repelente que está no seu armário, mas entra na mesma categoria dele e sai de uma planta que qualquer pessoa encontra de graça numa beira de estrada. Só que esse não era nem o teste mais importante que o SDA tinha guardado. O que vinha a seguir mudava a escala inteira dessa história. Os pesquisadores de Beltsville queriam saber se o mesmo composto funcionava contra um inimigo bem mais sério do que o mosquito comum: o carrapato, vetor da doença de Lyme,
capaz de deixar sequelas neurológicas e articulares por anos quando não tratada a tempo. O desenho do experimento foi direto. Uma tira de tecido embebida na solução com o composto isolado, enrolado ao redor de um dedo humano com carrapatos ninfas soltos na ponta para observar se avançavam ou recuavam. Testaram contra Ischodes scapularis, o carrapato de pernas pretas, principal transmissor de Lyme nos Estados Unidos, e contra Amblyomma americanum, ligado à erliquiose. E o resultado surpreendeu até os próprios pesquisadores. Numa concentração de 155 nanomoles por centímetro quadrado de tecido, o Kali carpenal repeliu 98% dos carrapatos de pernas pretas. O intermedial repeliu 96%. Quando compararam essas taxas diretamente com o repelente comercial equivalente ao OFF, na mesma metodologia, não encontraram diferença estatística relevante entre os dois. Uma planta de quintal empatando com um repelente que qualquer brasileiro já tem em casa, num teste federal, publicado numa revista científica, revisada por pares. Só que 98% logo depois da aplicação não conta a história inteira. E essa é a próxima pergunta que precisa de resposta. De que adianta repelir quase todo o carrapato se o efeito passa em poucos minutos? Um repelente que só funciona no instante da aplicação é praticamente inútil para quem caminha horas numa trilha ou trabalha o dia inteiro no pasto. Os pesquisadores testaram justamente isso, e a resposta veio em camadas. O Kali carpenal manteve 100% de repelência contra o carrapato de pernas pretas durante 3 horas seguidas. Na quarta hora, a eficácia caiu para 53%, forte no curto prazo, decrescente depois disso, exigindo reaplicação, como qualquer repelente natural exige. Mais adiante você vai entender por que esse detalhe da duração pesa tanto na resposta final. Por enquanto, vale saber que a lista de testes nem parou nos carrapatos de Lyme. Os mesmos compostos foram avaliados contra Amblyomma cagenense ligado à febre maculosa das montanhas rochosas, uma doença que pode matar se não for tratada rápido, e também contra formigas de fogo, tanto a espécie vermelha invasora quanto a variedade negra do sul americano. Um projeto que começou como curiosidade sobre repelente de mosquito virou aos poucos um repelente de amplo espectro, testado contra 4 grupos de artrópodes diferentes. Diante de tanta evidência acumulada, chega a pergunta que abriu esse vídeo, agora com mais peso do que no início. Se a ciência confirmou tudo isso com metodologia séria e resultado equivalente ao de um repelente comercial como o OFF, por que ninguém consegue comprar esse repelente pronto numa loja? E aqui aparece o verdadeiro problema, o que a maioria dos vídeos sobre essa planta nunca menciona. O USDA de fato tentou proteger a descoberta em 2003. A agência já tinha patenteado um composto irmão chamado SS220, também derivado de pesquisa com repelentes naturais e com eficácia equivalente à de um repelente comercial como o OFF. Por volta de 2006, foi apresentada uma solicitação de patente específica para o Kali carpenal como agente repelente de artrópodes. Existe papel assinado, existe processo aberto, existe reconhecimento oficial de valor comercial. O que nunca aconteceu depois foi o passo seguinte, o mais caro e mais lento de todos: registrar um produto final na Agência de Proteção Ambiental Americana, a EPA, pronto para venda ao público. Registrar um novo ingrediente repelente na EPA envolve anos de teste de toxicidade, estudo de exposição, avaliação de impacto ambiental e um investimento que só compensa se existir uma empresa disposta a fabricar e distribuir esse produto em escala nacional depois de tudo isso. Um laboratório federal publica o estudo, só uma empresa com capital de sobra costuma bancar esse registro final. E nenhuma grande fabricante de repelente apostou nisso. Provavelmente porque o mercado já estava tomado por marcas como OFF. Além de picaridina e óleo de eucalipto de limão, todos já registrados havia décadas, com fábrica funcionando e cliente fiel. Para entender o tamanho real dessa barreira, ajuda a olhar para o repelente que venceu esse mesmo caminho
e que hoje está dentro de qualquer off comprado em supermercado brasileiro. Esse composto nasceu dentro do Exército dos Estados Unidos no fim dos anos 1940, depois que soldados voltaram de campanhas no Pacífico e na América Central com relatos constantes de doença transmitida por mosquito. Foi testado em soldados durante anos e só chegou ao mercado civil em 1957, quase uma década depois da patente original. O que aconteceu depois disso muda completamente a forma de entender por que a Beauty Berry ficou para trás. Um exército inteiro tinha interesse estratégico em manter tropa de pé e pagou essa travessia inteira do laboratório até a prateleira. Atrás do Cali Carpenal havia um laboratório agrícola pequeno, orçamento limitado e nenhuma empresa disposta a bancar sozinha o resto do caminho. A molécula não perdeu a corrida por ser mais fraca. Perdeu por não ter quem pagasse o pedágio. Isso levanta outra pergunta natural. Se ninguém comercializou o composto isolado, será que dá para usar a planta mesmo assim do jeito que Crampton usava? Aqui cabe uma ressalva importante, porque evita um erro que sites de jardinagem cometem direto ao repetir essa história sem cuidado. Os testes usaram calicarpenal e intermediol isolados e purificados, em concentração controlada, não a folha inteira triturada de qualquer jeito. O uso tradicional de mais de um século sugere que amassar a folha crua funciona na prática, mas a potência exata de uma folha sem padronização é outra coisa, diferente da potência de um composto isolado em laboratório. Padronizar dose é exatamente o tipo de etapa cara que um produto comercial de verdade exigiria. E voltamos direto para o mesmo obstáculo. Falta comprador institucional disposto a pagar essa conta. Ainda falta a parte que quase ninguém conta sobre essa planta, porque o repelente é só metade da história dela. Nações indígenas do Sudeste americano já usavam raiz, folha e galho de calicarpa americana muito antes de qualquer fazendeiro do Mississippi nascer, tratando malária, reumatismo e tontura. O uso como repelente de inseto entre populações indígenas também está documentado. O que Crampton fazia com as mulas era a ponta visível de um saber muito mais antigo, atravessando gerações inteiras antes de qualquer laboratório federal se interessar por ele. E as bagas, essas que dão nome à planta e chamam tanta atenção no outono, viram geleia, viram vinho caseiro de sabor adstringente e alimentam pássaros canouros, gambás, guaxinins e tatus quando pouca coisa mais está frutificando na mata. A mesma planta que protege um cavalo de mosca também sustenta um bando de aves em dezembro. Voltando então à pergunta que abriu esse vídeo, por que uma planta confirmada pelo próprio USDA como repelente eficaz de carrapato nunca virou produto de prateleira? A resposta completa tem 3 partes que se encaixam. A eficácia é real, testada com metodologia federal séria contra pelo menos 2 espécies de carrapato ligadas a doenças sérias, com taxa comparável à de um repelente comercial como o OFF no curto prazo. A duração é limitada, caindo depois de 3 horas, o que sozinho já dificultaria vender isso como substituto direto de um repelente pronto. E a peça decisiva é econômica. Existe patente registrada, existe reconhecimento científico oficial, mas nunca existiu empresa disposta a bancar o caminho caro e lento até a aprovação final de venda. Ninguém escondeu essa planta de propósito. Simplesmente nunca apareceu quem quisesse pagar a última conta. Essa planta nunca se perdeu de verdade. Continuou crescendo exatamente onde sempre cresceu, na borda das matas do sul americano, esperando quieta enquanto o conhecimento sobre ela ia e voltava entre gerações. Primeiro nas mãos de quem trabalhava a terra e não escrevia artigo nenhum, depois, décadas mais tarde, confirmado por quem trabalha com prancheta e revista científica. O que mudou não foi a planta, foi quem estava prestando atenção nela. Se você tiver uma borda de mata ou um quintal maior no sul dos Estados Unidos, vale procurar por um arbusto de folhas verde claras e cachos de baga roxa brilhante no fim do verão, porque é bem provável que essa planta já esteja perto de você sem que ninguém nunca tenha apontado o nome dela. E se essa história de conhecimento confirmado por laboratório federal, mas nunca comercializado, despertou sua curiosidade? Vale ficar de olho no próximo vídeo deste canal, porque essa não é a única planta com uma patente esquecida numa gaveta em algum lugar dos Estados Unidos.
tem outra ainda mais antiga com uma história ainda mais estranha por trás.